relacionado à sociedade capitalista. Bom, esse Hirsch, o alemão, ele escreveu um livro chamado Teoria Materialista do Estado. E nesse livro, ele vai caracterizar o Estado capitalista de três formas. Ele vai dizer, primeiro, o Estado capitalista é uma forma histórica específica da dominação de classe nessa sociedade. E aí ele caracteriza que nessa sociedade a classe que domina é a classe burguesa, domina as demais, é a burguesia. Então o Estado na sociedade, para ele, atende aos interesses da burguesia. Segundo, o Estado no capitalismo ele rompe com os interesses das classes oprimidas e exploradas, da classe operária, por exemplo. Não é? E também rompe com os interesses dos capitalistas individuais. Então, nesse sentido, o Estado no capitalismo ele busca atender os interesses coletivos do capitalismo e não de capitalistas individuais. Por isso que o Estado exige constantemente e sempre luta no cotidiano para reproduzir o próprio capitalismo. E terceira característica do Estado capitalista é a necessidade de intervenção nas relações de produção, e distribuição de mercadoria. Obviamente que ele faz isso para tentar evitar os momentos históricos de crise do próprio capitalismo. Então o Estado ele tem essa característica específica de reproduzir essa sociedade. Então o Pierre Salama ele vai dizer, vai caracterizar o Estado, assim como o Engels já havia feito anteriormente, como o Estado como um capitalista coletivo ideal, no sentido de atender aos interesses da coletividade dos capitalistas. Bom, e é nesse sentido que eu estou colocando que nós podemos entender então a forma específica do Estado no capitalismo chamado de Estado social. Bom, como eu coloquei, o Estado social ele assume essa forma na sociedade capitalista. Então, é fundamental entender que o Estado social ele é um Estado capitalista. Ele atende os interesses dos capitalistas. O Estado social também recebe outros nomes. Vocês vão observar por aí, né? Nomes como Estado de Bem-Estar Social, Welfare State, né? Estado Integracionista, Estado Intervencionista, entre outros nomes que ele vai receber. Bom, o nome que é mais famoso, né, é o termo inglês, chamado Welfare State, que é o nome mais famoso que denomina, que se dá ao Estado Social. As interpretações sobre essa forma de Estado no capitalismo também são diversas. A gente vai encontrar diversas interpretações, né? E que utiliza também de perspectivas teóricas e metodológicas distintas. E isso, obviamente, cria novamente outra confusão para entender esse Estado específico na sociedade capitalista. Aqui, eu vou partir da contribuição específica de três pensadores para falar desse Estado, que é o Benacot, tem um livro dele chamado Acumulação Mundial e Dependência, onde ele vai falar dos regimes de acumulação. Esse intelectual vai dizer que a história do capitalismo deve ser pensada através de regime de acumulação e que em cada regime ele cria um Estado específico, isso no próprio capitalismo, né? Vou também partir da contribuição do dinamarquês chamado Gost Springer Andersen, que escreveu o livro As Três Economias Políticas do Welfare State, e tem também uma pesquisadora chamada Vera Maria Nogueira, que escreveu um texto fantástico, né, que dá um bom histórico do Welfare State, que é o texto Origem e Desenvolvimento do Estado de Bem-Estar Social. Bom, a expressão Welfare State, ela foi criada na década de 40, através de um plano que foi lançado na Inglaterra, chamado Plano Beveridge. Esse Plano Beveridge, ele foi criado por um indivíduo que recebe um nome semelhante, né? Um economista britânico chamado William Merevich,
que deu nome também a esse plano, isso na década de 40. Esse documento, ele propôs que todas as pessoas que tivessem idade para o trabalho, elas deveriam pagar uma contribuição semanal ao Estado. Esse dinheiro que seria passado para o Estado, ele seria posteriormente usado para subsídios para doentes, para desempregados, para viúvas e etc. Né? Ele até recomendou ao governo britânico que deveria combater 5 males essenciais da sociedade, que são a escassez, doenças, a ignorância, a miséria e a ociosidade. O Benevite, ele ainda, para desenvolvimento desse documento, desse plano, ele tomou como exemplo um modelo alemão que se desenvolveu durante o século XIX, que era o modelo de seguro-doença, né, no governo do Bismarck, que ele obrigava os trabalhadores a contribuir com o Estado, no sentido de possibilitar que o Estado financiasse os cuidados da saúde dos trabalhadores. Então esse documento que foi divulgado na década de 40 na Inglaterra, ele acabou tendo uma repercussão mundial, né? E foi sendo assumido por diversos países no sentido de organizar uma política de segurança social. Um historiador francês chamado Pierre Zovalon, ele vai apontar numa pesquisa que ele fez, que foi na Alemanha que surgiu os primeiros elementos de política social, isso durante o século XIX, né? Ou seja, essa política que vai se desenvolvendo durante o século XIX na Alemanha é que vai dar origem posteriormente ao estado de bem-estar social. Essa política na Alemanha ela foi levada, desenvolvida pela social-democracia, e foi nesse sentido que essa política do Estado ela visava principalmente atender determinados interesses dos trabalhadores, algumas necessidades dos trabalhadores no sentido de habilitá-los para o trabalho. Questão fundamental do capitalismo, né? Então, a pesquisadora Vera Maria Nogueira, ela fez um trabalho interessante sobre a origem do Estado Social, né? O Estado de Bem-Estar Social, e ela vai dizer que esse Estado ele existiu entre 1940 e 1970. Então foi nesse período aí que existiu o que se chama de Estado Social. Mas segundo ela, há exemplos anteriores, né, que levavam a um protótipo do que se chamou de Estado de Bem-Estar Social a partir da década de 40. E aí ela cita o caso francês. Na França, recebeu o nome de Estado-Providência, né, onde o Estado ele acabava se colocando como um instrumento para atender os interesses universais, no sentido de romper com aquela concepção feudal de que o Estado era algo natural e que atendia os interesses das pessoas no sentido de uma providência divina. Bom, esse Estado então, ele vai se aprofundando a partir da década de 40, né? Mas isso vai desenvolvendo um determinado contexto. Essa a Maria Lúcia Bianchi, escreveu um texto chamado Americanização da Seguridade Social no Brasil, onde ela vai colocar que foi a partir da década de 30, né, que o Estado ele passa a se redefinir, ou seja, assumir uma nova forma, né, criando aí algumas bases para o que se chamou posteriormente de Estado de Bem-Estar Social. E foi nesse momento que houve uma mudança da organização do trabalho. Ela aponta, né, a substituição do Taylorismo pelo Fordismo, e além disso, o desenvolvimento de um trabalho de John Keynes, que vai fazer todo um trabalho no sentido de romper com o Estado anterior, o Estado liberal, de ver o Estado como um instrumento fundamental para atuar, para interferir nas relações econômicas. Então, nesse sentido, né, o livro dele, Teoria Geral do Emprego, do Juro e do Dinheiro, vai
contribuir bastante para o desenvolvimento dessa concepção de que o Estado deveria interferir na economia, e não só isso, que ele deveria também promover uma política de assistência social, no sentido de formar e de contribuir para que determinados indivíduos pudessem, por exemplo, ter condições de consumo. Então a questão do consumismo se torna fundamental nesse contexto, né? A política do pleno emprego também se torna fundamental. Por que o pleno emprego? O pleno emprego é fundamental no capitalismo porque as pessoas precisam de dinheiro para consumir, né? A sociedade capitalista, ela funciona numa lógica específica, que é a lógica da produção e venda de mercadoria. Esse é um dado específico. Então, se as pessoas não têm dinheiro para consumir, a mercadoria fica parada. Então, é preciso que o Estado, então, intervenha nas relações sociais e promova políticas no sentido de possibilitar que as pessoas tenham condições suficientes para consumir as mercadorias que são produzidas. O meu tempo já acabou, não é? Eu tinha muito mais coisa para dizer. Infelizmente, não vou poder continuar, mas podemos conversar daqui um pouquinho. Bom, o Estado social, ou Estado de bem-estar social, ele vai existir entre 40 e 70, né? No final da década de 60, em decorrência dos diversos movimentos sociais, né? da radicalização da luta dos trabalhadores, esse Estado ele vai dar lugar a outra forma de Estado, que passou a vigorar a partir da década de 80, que é o Estado neoliberal. E nesse contexto, o Estado neoliberal ele é o contrário do Estado de bem-estar social. Enquanto o Estado de bem-estar social ele buscava promover algumas políticas de assistência social, né? O Estado neoliberal ele realiza o contrário, né? É por isso que a gente está vendo aqui no Brasil também essa atuação do Estado. Por quê? Nós estamos atuando, o Estado atual é o Estado neoliberal. É por isso que o Estado vai corroendo cada vez mais, né, os direitos trabalhistas, né, entregando cada vez mais as instituições públicas para iniciativas privadas e assim por diante. Ou seja, é uma característica do Estado neoliberal. E no Estado neoliberal, o Estado social ele não tem lugar, né? Tudo que o Estado social construiu, tudo que foi construído naquele período entre 40 e 70, o Estado neoliberal ele vem então destruído. Bom, teria mais coisas, mas como o meu tempo acabou, eu fico por aqui. Muito obrigado a todos e a gente então faz uma conversa. Obrigado, Sr. Edmilson, pela brilhante exposição. Agora vamos abrir para os questionamentos. Se tiver alguma pergunta, a Ana Clara vai levar o microfone, né? E aí os nossos debatedores irão responder, ok? Boa noite. Rosa do primeiro período. Falando sobre Estado liberal social, eu queria fazer uma colocação e mais uma pergunta também. Os professores acham que essa evolução sobre liberal social, isso poderia se estender pelo poder, porque a sociedade que paga imposto, né, que pensa que isso vai voltar ao seu próprio benefício, infelizmente a gente vê isso em tempos de campanha política, que vem acontecendo muito. Então, assim, o Estado capitalista, né, que faz com que as pessoas venham ter o seu emprego e dali ter o seu salário. As divisões de classe, igual como o manifesto político, que trata das classes sociais, mostra, eu vejo muito assim, eu tenho que atingir o poder para permanecer no poder. Então, assim, existe hoje a pergunta,
isso é mais pelo poder, porque o capitalismo hoje, por ele ser forte na criação de emprego, mesmo assim, quem está no poder vai ter a coragem de permanecer, mas com um pouco de mazela para a sociedade. E o social vem crescendo como o professor acabou de ressaltar ali, a partir da década de 40, 1948, se eu não me engano, é o Manifesto Social, é o Manifesto Político, de Karl Marx também, que fala muito sobre isso. E existiu aí então uma divisão política, né? Que quem está no poder, a classe política vai dominar. Eu prefiro dominar e estar no poder para que a sociedade venha ficar oprimida, como ele falou. Então, a minha pergunta é essa. Bom, primeiramente, eu gosto muito de uma coisa que o Jeffrey Turk, ele faz, numa palestra, ele vai falar sobre o capitalismo. Imagina que alguém chegue em você e diga assim, que não gosta de carne de frango. Aí você fala assim, ok, você não gosta de carne de frango, é um direito seu. Mas por que você não gosta de carne de frango? Aí você pega e fala assim, não, é porque o frango, ele fica lá no meio do pasto, comendo capim, mugindo. Aí você começa a ouvir aquela pessoa descrever uma vaca, mas ela está achando que está falando do frango. Aí você vai se irritar, ou você vai achar que essa pessoa está doida, vai falar assim, meu amigo, você não está falando do frango, você está falando da vaca. É a mesma coisa que fazem a respeito do capitalismo. A palavra capitalismo, na verdade, quem cunhou ela foi Marx, né? Não existia, essa palavra foi quando Marx escreveu lá o livro dele, ele que criou, Das Kapital, né? Ele que criou esse termo capitalismo de tentar descrever o sistema de produção que a gente vive hoje. Eu gosto muito de números. Eu estou fazendo economia, mestrado em economia, e estou aprendendo a gostar um pouquinho de números. Esse gráfico aqui, ó, eu não sei se todo mundo consegue enxergar. 1750, tem o laser aqui. 1750 depois de Cristo foi quando começou a Revolução Industrial, quando os pequenos artesãos, pequenos comerciantes, as pessoas começaram a ter liberdade. Até então, o que havia no mundo? O sistema feudal, né? Você nascia pobre, morria pobre. Com a Revolução Industrial, a revolução do que o Marx vai chamar de capitalismo, a renda per capita da população mundial, ela sobe assustadoramente. Isso está na história. Até 1500, até 1750, olha aqui, ó, o gráfico ele vai ficando estável. Ele sobe um pouquinho e tal, mas a renda per capita, ela aumenta de uma maneira assim, e a população também. Porque você tinha aqui uma população de, sei lá, 10 milhões de pessoas no mundo, agora você tem bilhões. E aí, se você pegar um gráfico que mostra de 1820 até 2015, populações vivendo em extrema pobreza no mundo. Em 1820, 95% da população mundial, no 1820, é o ápice da Revolução Industrial. 95% da população mundial vivia na pobreza extrema. Estima-se que 85% viviam numa pobreza abjeta. Quando você chega aqui em 2015, menos de 10% da humanidade ainda continua a viver em tais circunstâncias. Somente nos últimos 20 anos, o número de pessoas em extrema pobreza caiu pela metade. Então, o que esses gráficos mostram e o que o nosso debate aqui ele traz como questionamento? O problema não é o capitalismo, o problema é o que a gente chama de capitalismo de Estado. Ou seja, é o capitalismo de compadres, é o capitalismo da Odebrecht, é o capitalismo do Ike Batista. Esse é que é o problema. Agora o capitalismo, ou seja, o modo de produção onde você tem liberdade de vender um produto, de empreender, de fazer o que você quiser da sua vida, é uma das coisas mais maravilhosas que aconteceu na humanidade.
E você criou, e o Estado, como eu falei aqui, ele existe justamente, não é para estimular isso aqui, é para atrapalhar e criar burocracias e entraves. Então, o que Marx teorizou lá atrás já foi inclusive refutado. A teoria valor, que foi a base da teoria de Marx, que é a questão do valor do trabalho, né? A cadeira ela vale quanto de trabalho que foi investido nela, foi a hora de trabalho. Não, o valor das coisas é subjetivo. Você pode produzir uma cadeira, você pode ser um artista, produzir uma cadeira que vale 100 mil reais, porque você criou uma cadeira exclusiva. Então, enfim, hoje nós temos, através desse modelo que a gente chama de capitalismo, a gente tem hoje a possibilidade das pessoas se libertarem, inclusive das amarras do Estado. Bom, Robson, sua pergunta é muito interessante, né? Você remete aí a um documento existente, que é o Manifesto do Partido Comunista. Um documento que foi publicado em 1848 por Marx, num contexto em que a França estava vivendo uma radicalização das lutas sociais e grande parte dos militantes políticos, eles não tinham noção sobre o que fazer naquele contexto. Num contexto em que a miséria era parte da sociedade, grande parte tinha pessoas morrendo de fome, né? Então, o que fazer num contexto em que o Estado demonstra suas fraquezas, ou seja, o Estado não tem condições de resolver os problemas sociais. Então, foi nesse sentido, né, que o Estado, o Marx, ele busca, juntamente com seu amigo Engels, desenvolver um documento que servisse de orientação para a classe trabalhadora. E nesse documento específico que você citou, o Marx ele apresenta com clareza o que é o Estado. Ele diz lá, com essas palavras, o Estado é um comitê para gerir os negócios da burguesia. Isso que ele diz lá, o que é o Estado. E a partir daí, obviamente, que outros indivíduos, eles foram tomando esse documento como referência para pensar o Estado. E aí, você pergunta, né? Os indivíduos que atuam no Estado, eles atuam pelo poder? Bom, o Marx pensava nisso. Tem um outro livrinho, do Nicolas Polanyi, sobre o poder político na sociedade capitalista, né? Tem um livro também do Milton Viana, que ele publicou no início de 2000, chama O que são partidos políticos. São obras interessantes que eles observam o seguinte: olha, o Estado ele é uma burocracia, ele é uma classe específica do capitalismo, ele é uma burocracia, enquanto burocracia ela atende os interesses dos capitalistas. O indivíduo, quando ele integra o Estado, ele pode até ter a boa intenção de resolver os problemas sociais, porém, quando ele integra a burocracia, ela é sucumbida àquela organização. Ele deve atuar como os meandros internos funcionam. Então, por isso, né, a gente pode ver o que aconteceu com o Lula. Ele era operário. E ao integrar essa burocracia, ele mudou de valor, mudou de perspectiva. Então, nesse sentido, o que prevalece no campo da burocracia é a relação de poder. Ou seja, o Estado ele busca atender interesses específicos. E quem assume o poder da burocracia, obviamente, que ele vai querer atender os seus próprios interesses. Então, o indivíduo de um partido político busca atender seus próprios interesses. É claro que num processo eleitoral ele não vai dizer para todo mundo: vote em mim que aí eu vou ter mais dinheiro para viajar com a minha família, né? Vou ter dinheiro para pagar um hospital bom, particular e etc. Vou poder pagar a escola particular para meus filhos. Ele não vai dizer isso, né? Eles vão dizer que vote em mim que eu vou melhorar a educação e etc, etc. E aí, obviamente, que tem um economista chamado Amitai Etzioni, que ele diz lá sobre os objetivos declarados. Ele fala assim: olha, os objetivos que as instituições modernas declaram, grande parte dos objetivos são falsos. E como que ele entende esses objetivos? Porque ele vai analisando as instituições modernas no sentido de perceber o que elas declaram para a população. Vamos dar exemplo dos bancos, né? O banco que atende os seus interesses, o banco feito para você. Esse é um objetivo declarado. Porém, esse Amitai Etzioni, que é economista, vai dizer: esse é um objetivo declarado, mas é falso. Na realidade, o que o banco espera é lucro, mas ele não fala isso. Então nós podemos falar o mesmo que o Amitai Etzioni fala das instituições para os discursos políticos. O discurso é um objetivo declarado, mas é falso, né? O objetivo realmente de quem integra uma instituição, seja ela um partido, sindicato, etc., é atender seus próprios interesses. Podemos ver o que está acontecendo no Brasil hoje, que isso é bem claro como exemplo, né? Então,
só para concluir essa primeira parte, né? Em relação ao capitalismo, Robson, não há nenhum exemplo histórico na sociedade capitalista que se constituiu nessa sociedade, com a existência do Estado, uma sociedade, um exemplo sem classes sociais. Enquanto o Estado existir, a sociedade ela vai se manter entre aqueles que detêm determinados privilégios e aqueles que são desprivilegiados. Mas aí, a solução, você citou o caso do manifesto, não é? O manifesto, quando ele foi publicado, não tinha até então havido nenhuma experiência histórica em que o Estado tivesse sido abolido, até 1848. Mas aconteceu em 1871. Lá na França, aconteceu o que foi chamado como Comune de Paris, de 1871, foi a primeira experiência histórica em que o Estado foi abolido. E aí a gente pergunta, pô, se o Estado foi abolido, o Hobbes já dizia que o homem é egoísta por natureza, né? Se é egoísta por natureza, se não tiver um Estado, assim, deviam se matar. Mas a Comune de Paris foi um exemplo histórico em que o Estado foi abolido e se constituiu uma relação de solidariedade nunca notada na história humana. Então, olha só, isso significa o quê? É claro que essa experiência que aconteceu em 1871, ela foi... outras experiências aconteceram posteriormente. Pode citar, por exemplo, a experiência que aconteceu na União Soviética, em 1903, que ficou conhecido como Soviets. Em 1917 aconteceu novamente uma experiência que ficou chamada como... que foi no interior da Revolução Russa, de 1917, que ficou conhecido como a Organização dos Conselhos Operários. E depois, posteriormente, na década de 30 na Espanha, na década de 50 em Portugal, né, e 70 em Portugal, no Chile, etc, etc. Ou seja, são experiências onde o Estado é colocado em xeque, e ao ser colocado em xeque, o que as experiências mostram? As pessoas elas buscam criar uma nova forma de organização que atenda os interesses coletivos, mas que não atende interesses específicos de determinados indivíduos, né? Então, são experiências que vale a pena estudar para a gente ver como que, num processo de transformação social e com a abolição do Estado, as pessoas podem criar uma sociedade em que a solidariedade seja a questão essencial na relação entre os indivíduos. Ok, obrigado pela resposta. Só concluindo, teve uma história que aconteceu no estádio onde eu trabalho, estádio Alto Horizonte, que certo rapaz pediu para completar o seu equipamento de trabalho e faltou ali um motor para ele comprar alguma coisa. Ele trabalha na área de pintura e ele, ao ir no sistema social público, ele pediu esse equipamento e a resposta foi essa: não, o senhor fica tranquilo, o senhor vai ganhar uma cesta, o senhor não precisa trabalhar. Ele: não quero cesta, eu quero material porque eu quero produzir, eu quero trabalhar. Então, assim, é um exemplo, no caso que o professor falou, e também o outro professor também, ele tocou no assunto de trabalhar e ter o seu próprio salário, né? Isso aí é um exemplo. E as políticas sociais, como ele disse também, eu não sou direita ou de esquerda, mas a gente vê hoje no caso social que vamos plantar, vamos com algo produtivo para você produzir e trabalhar. Não. Se alimenta por um certo período até a próxima e depois você volta de novo que a gente vai continuar alimentando. Então, assim, agradeço, né? Inclusive essa semana um discurso do ex-presidente Bush com Barack Obama falando que essa política capitalista do Donald Trump ela não vai chegar até o fim. E eles querendo aquele projeto social que Barack Obama levou do Partido Trabalhista aqui do Brasil, PT, e ele começou a copiar essa forma social. E o capitalismo dos Estados Unidos já começou a querer tirar essa forma, e os dois essa semana e falaram que vai voltar, que essas políticas de desigualdade não vai seguir para frente, situando que o presidente estava puxando para esse lado não tanto social. Então, agradeço pela grande informação, foi um grande aprendizado para mim, muito obrigado. Boa noite. Meu nome é Eduardo, tá?
nessa época pendular que a gente vive, a gente vê muito falar, eu não sou nem direita nem de esquerda, né? E quando a gente ouve alguém falar, a gente vê que o discurso sempre é diferente do que está sendo falado. Mas, enfim, a pergunta que eu tenho para poder fazer, eu queria direcionar para o professor Juliano, em contrapartida também, se o professor Edmilson puder falar. Deu para perceber que o capitalismo ele tem uma função de visar lucros. E o professor Juliano, o senhor fez uma comparação e que eu fiquei pensativo. E será que existe diferença de lucro com renda? Devido ao quê? Bom, me corrija se eu esteja errado. Eu vejo a questão de lucro é aquilo que você passa a ganhar acima do que aquilo que você necessite para a sua sobrevivência. Eu faço essa observação referente ao comentário que o senhor tinha feito ao vendedor de alface, à vendedora de pamonha. Se quando ela está vendendo o teu produto, ele não está visando lucro, pelo menos a minha visão, eu penso assim que talvez possa ser um pouco de exagero falar que é lucro. E eu encaixaria isso aí, não sei se estou correto nisso, gostaria que vocês pudessem me explanar. Eu vejo isso aí como uma renda, tá? E, mediante uma primeira pergunta seria isso, a segunda pergunta seria a questão dessa selvageria do capitalismo aí, quando se fala do Leviatã lá, o Estado não está aí, não seria justamente para poder dominar, a intenção seria essa, para dominar essa selvageria que o capitalismo poderia promover através das políticas públicas? Seria isso. Bom, primeira coisa, quando você... O lucro é o excedente, né? Assim, quando você pega um produto, vamos supor, como é que você faz a alface? Você planta, você ara a terra, você precisa ter uma terra, você precisa ter capital. Você pode não ter dinheiro, mas a terra significa que você tem um capital, você tem um modo de produção, você tem um lugar onde você vai plantar o alface. Só que você não planta o alface para subsistência, não é para renda, não é para subsistência, não é só para você viver ali com a sua família. Você planta mais. Aí você consome 10 e vende 20, por exemplo. Esses alfaces que você vai vender por um preço que tire o custo que você teve para produzir, teria que tirar o esforço, todos os insumos, tudo que você gastou ali. O que você ganhou a mais do que você investiu para produzir aquilo é lucro. Se esse lucro vai virar renda, ou se ele vai virar acumulação de capital, aí é indiferente. Então, talvez você está confundindo os termos. Renda é quando você já tem um capital acumulado, ou uma fonte, ou uma aposentadoria, alguma coisa, você recebe sem fazer nada. Isso é renda. Ou trabalhando e recebe aquilo ali. Agora, o lucro é o fruto de você trabalhar um produto, um serviço, tirar os custos e colocar um a mais em cima. A segunda pergunta é sobre a questão do capitalismo selvagem, se o Estado não estaria para impedir. Olha, existe um estudo do próprio Rothbard, que ele é historiador, ele prova na história americana que só é possível você ter grandes monopólios por tempos indefinidos, monopólios capitalistas, se o Estado estiver dando suporte legal para aqueles grupos. Porque nada impede que outros grupos, outros capitalistas venham e tomem aquele mercado. Porque o Rockefeller, que é um dos caras que foi um dos mais ricos dos Estados Unidos, ele tinha um monopólio do petróleo. Você sabe que foi feito um estudo que mostra que durante todos os anos em que ele deteve o monopólio do petróleo, o preço sempre diminuiu e não aumentou. Aí você pergunta assim, mas se ele tinha um monopólio, por que ele não põe o preço que ele queria? Porque ele não era bobo. Se ele colocasse um preço muito alto, um lucro muito alto, nada impedia que outros capitalistas viessem e investissem naquele mercado. Como ele dominava tudo, como ele tinha a maior parte dos fornecedores de tudo, ele põe um preço que era uma margem assim, arriscada para outro capitalista entrar.
Ele, Rockefeller, aquele JP Morgan e o Carnegie, uma das coisas que eles fizeram no auge da fortuna deles foi tentar capturar o governo americano para poder servir a eles, o que deu errado na história, mas por causa eles escolheram um presidente, esse cara morreu, foi assassinado, e quem assumiu foi um outro que não gostava deles, Roosevelt. Então, o que eu quero dizer para você? O problema é que a gente tem um conceito do que é capitalismo errado. O Estado, ele não serve para controlar a fúria dos capitalistas, a não ser que você entender que as pessoas elas vivem em estado de selvageria natural, ou seja, se você não tivesse o Estado, o que você ia fazer da sua vida? Você ia sair matando todo mundo, roubando todo mundo, tentando, entende? Passar todo mundo para trás? Não. A maioria das pessoas iam viver uma vida normal. Quem é criminoso ia continuar cometendo crime. O que ia mudar é que não tinha o Estado para punir o criminoso, ou para punir os excessos. O que o Estado faz, na verdade, é o contrário. É ajudar a perpetuação de pequenos grupos, ajudar na formação de cartéis, e ajudar na perpetuação dessa bagunça que a gente vê aqui, enfim, grupos de privilégios. O Estado, na verdade, ele não faz nem, digamos assim, acho que talvez nem 15% do que ele diz que ele, como diz o professor aqui, a questão da declaração de propósito. Se você olhar a Constituição de 88, você vai ver que boa parte do que está ali como propósito não acontece de verdade. Então é uma mentira isso aí, do Estado proteger a gente do capitalismo selvagem. Na verdade, ele impede que pequenos capitalistas cresçam e tenham vida. Bom, Eduardo, para responder a questão, é importante a gente entender como que o capitalismo funciona. E para isso, a obra do Marx ela é atualíssima, o Capital. Né? Ou seja, muitos acabam afirmando que o Marx explicou o capitalismo na época dele, século XIX, que não serve para explicar na atualidade. Bom, isso aí é uma ilusão desses indivíduos que dizem isso. Ou seja, essa obra do Marx, o Capital, ele explica como o capitalismo funciona na sua essência. E qual que é a essência do capitalismo? De forma bem breve, né? Marx diz, o que é o capital? O capital é a relação social que tem como elemento distintivo das sociedades anteriores a produção de mais valor. Isso é o elemento distintivo do capitalismo. A produção de mais valor, ela se dá na produção de mercadorias. O que é esse mais valor? A palavra valor na época do Marx era como se fosse equivalente a trabalho. Ou seja, então você pode trocar a palavra valor por trabalho, então fica mais trabalho. Inclusive lá no Capital, às vezes ele utiliza esse termo, mais trabalho. Então, o que ele está falando que no capitalismo é uma sociedade de produção de mais valor? Então é assim, você é colocado, primeiro, ele vai explicando como o capitalismo vai se constituir. Ele diz, a primeira coisa para o capitalismo existir, precisa de um conjunto de indivíduos desempregados, sem nada para sobreviver, a não ser sua força de trabalho. E aí ele analisando todo o processo que acontece ali a partir do século XIII na Europa, o que vai acontecendo? Os camponeses vão ser expropriados suas terras pelos mercadores, né? Aí a partir do século XVI a coisa se intensifica e que ele chega a concluir que no século XVI é uma era já capitalista. Então naquele momento, os camponeses, que eram indivíduos que a sua família que produziu o que eles precisavam no campo para sobreviver, eles foram expulsos das suas terras. E aí sobrava o que para eles? Nada, a não ser vender sua força de trabalho. Então eles tinham que correr para as fábricas para vender o trabalho. Eles vendiam o trabalho e recebiam um salário. Então o Marx, a primeira coisa que precisa do capitalismo existir, tem um conjunto de pessoas sem nada para sua sobrevivência, a não ser sua força de trabalho, porque eles vão recorrer então às fábricas. E aí nesse momento, a partir do século XVI, o capitalismo começa então a tomar um fôlego e dominar o feudalismo, é que ele começa então a mostrar claramente como ele funciona. É que o Marx vai desenvolver a sua discussão no século XIX a respeito do capitalismo. Ele toma a Inglaterra como referência para escrever o Capital, porque lá, segundo ele, o capitalismo já estava na sua fase mais desenvolvida, né? E ele vai dizer o seguinte, olha, o mais valor é assim, em termos bem simplórios, é assim, você vai num indivíduo, numa fábrica, você, ao trabalhar para o dono da fábrica, ele vai te pagar um salário, mas aí o Marx, ao analisar essas coisas, do salário que recebe, ele tinha uma coisa que instigava ele na época.
que era a questão do salário que era estabelecido. Ele era estabelecido para atender os interesses básicos do indivíduo. Básico, o salário é no sentido de você comer e ter força para ir para casa, recuperar suas forças para voltar no outro dia para a fábrica para trabalhar novamente. Por isso, salário mínimo, né? É mínimo para a sua sobrevivência, é só para manter a sua sobrevivência. Então, o mais-valor funciona mais ou menos assim. Você trabalha na época, século XIX, tinha lugares que a jornada de trabalho chegava a 18 horas, né? 16 horas a média. Então, você trabalhava lá 16 horas numa fábrica e você recebia um salário. O salário correspondia a 8 horas de trabalho, mas você trabalhou 16. E as 8 horas que você não recebeu? O Marx denominou essa hora que você não recebeu, porém trabalhou, de mais valor. E aí é um trabalho a mais que você desenvolveu, mas não recebeu. O Marx, então, vai explicando que essa relação, ela vai atingir todas as instâncias da sociedade e vai funcionando dessa forma. Então, você deu um exemplo aí de alguém que vende alface. Olha, o Marx vai dizer, olha, a gente precisa entender que o capitalismo, então, ele funciona. O elemento essencial é a produção de mais valor, e a produção de mais valor se dá na produção de mercadorias, né? E o que é uma mercadoria? Ele vai caracterizar o que é uma mercadoria. Para ele, uma coisa só é mercadoria se ela tiver duas características, que é ser dotada de valor de uso e valor de troca. O valor de troca quer dizer o quê? O indivíduo produz uma coisa visando a troca dela por dinheiro, né? O Marx até faz umas piadinhas lá no Capital dizendo assim: você acha que o indivíduo que produz sapatos, ele está produzindo sapato pensando em cuidar dos seus pés? Não, o objetivo não é esse. Quem produz o sapato visa o lucro, é trocar esse sapato por dinheiro, né? Então, essa é uma característica. Mas também tem um valor de uso. O indivíduo não produz o sapato se ele não tiver certeza que esse sapato vai ser consumido no mercado. Para quem vai consumir o mercado, ele tem um valor de uso, né? Tanto é que nós estamos aí usando sapatos, etc. Por quê? Nós estamos usando. Nós compramos com esse objetivo de usá-lo. Mas o indivíduo que produz o sapato, ele tem como objetivo trocar ele por dinheiro. Então essa é a dupla característica, valor de uso e valor de troca. Então o camponês que produz um queijo, né? Mas ele não sobrevive só de queijo. Ele precisa comer outras coisas, vestir, etc. Mas ele não consegue produzir tudo lá. O que ele faz? Ele vai para a cidade, troca lá o queijo por dinheiro, mas aquele dinheiro que ele trocou o queijo, ele vai comprar arroz, vai comprar feijão, vai comprar uma camisa, etc. Ele não está visando lucro com essa coisa. Ele está visando manter sua sobrevivência. Então, nesse sentido, ele está produzindo valor de uso. Ele não está produzindo valor de troca. Ele não está produzindo mercadoria. Então, o que o Marx pensava é que o capitalismo, quem produz mercadoria porque sabe que vai lucrar com essa produção, logo vai possibilitar, como o professor colocou, né? Com o processo de produção de mercadoria, pode ir acumulando e daqui a um pouco se transformar no capitalista. Certo? Então, de forma simplória, né, e superficial, é mais ou menos isso. E só para concluir, você falou de direita e esquerda. Nessa perspectiva aí, né, do manifesto, etc., esse negócio de direita e esquerda realmente, ou seja, o indivíduo que atua dentro de uma burocracia estatal, dentro de um partido político, seja ele considerado de esquerda ou direita, ele tem um objetivo central, que é o quê? Assumir o poder do Estado. E nesse sentido, tanto faz se ela é de esquerda ou de direita. E se ele vai assumir o poder do Estado, o Estado tem como papel fundamental o quê? Manter os privilégios da classe dominante. Então, tanto faz se é de direita ou esquerda. O objetivo é ser o mesmo. Professor, eu só queria fazer uma colocação aqui, que a teoria do valor do trabalho, ela já foi refutada por Karl Menger, um economista austríaco. Ele disse que a teoria do valor do trabalho ela não explica, por exemplo, o valor de uma obra de arte. Por que uma obra de arte, um quadro desenhado pelo Poteiro, vale R$100.000 e um quadro até mais bonito desenhado por um outro artista que não é famoso, vale menos? Então, não é a quantidade de trabalho que você emprega num determinado produto que determina o valor, mas é uma avaliação subjetiva. A teoria do valor do trabalho, por exemplo, não explica o valor dos recursos naturais, nem o valor de um lote de terras. Então, assim, o que Marx fez foi um recorte. E é interessante colocar bem claro que Marx ele não tem nenhuma alternativa ao capitalismo, tá? Ele faz uma crítica, o livro dele é uma crítica ao capitalismo. Ele vai lá, ele tem as razões dele, que se baseou na teoria do valor do trabalho de Adam Smith, e
de edificar. Então ele vai fazer apenas um recorte de uma situação que existia na época dele e que hoje não existe mais. E que você hoje, você não explica a teoria valor-trabalho, por exemplo, por que um advogado recém-formado ganha talvez bem menos do que um advogado que já tem muita experiência e que já sabe resolver alguns problemas que você recém-formado não tem. Então, teoricamente, vocês vão ter o mesmo trabalho, né? Vocês vão despender o mesmo tempo, mas um tem mais experiência, um subjetivamente talvez conheça mais gente que você, enfim. É só para explicar isso, porque quando você faz a crítica ao capitalismo, você tem que mostrar o que tem fora, né? Vamos viver de quê? O que a humanidade vai viver? Sem propriedade privada, você não tem, por exemplo, direito nem de dizer que sua roupa é sua, sua cadeira é sua, seu carro é seu. Então, o grande lance do capitalismo, e eu falo isso, já falei em algumas palestras, é que quando você vai num país pobre da África ou numa favela, você encontra pessoas muito esforçadas, muito criativas e pessoas com vontade de vencer, não é? Igual em qualquer lugar do mundo, não é? Talvez até mais. Qual que é a diferença daquela pessoa pobre para uma pessoa que está na Europa, ou nos Estados Unidos, ou num país, ou no Vale do Silício? Aquelas pessoas não têm capital, no Vale do Silício tem. Então talvez a gente, o problema da pobreza ele não passe necessariamente em você combater o capitalismo ou combater o modo de produção do capitalismo, mas sim em fazer com que as pessoas pobres tenham acesso a isso. Boa noite, Caroline, primeiro período. Eu tenho uma dúvida. Tem 3 coisas essenciais para a vida humana: segurança, saúde e educação. Como que no Estado liberal seria essas 3 coisas para pessoas que não têm condições? Que, ao sermos realistas, vemos que não é 100%, por mais que a gente esteja bem evoluído, não é 100% da população que teria condições. E segurança, educação e saúde tem um custo muito alto. Como é que seria isso no Estado liberal? Para você. Bom, liberal é comigo. Bom, a gente até escreveu um livro sobre isso, sobre educação. E existem estudos, tá? Eu vou ser bem rápido aqui por causa do tempo. Países pobres como a África, a Índia, uma das maiores revoluções que está acontecendo nesses países pobres são escolas de baixo custo para a população pobre, ou seja, são empresas educacionais que provêm cursos que custam em torno de $5 por mês. E que a população prefere essas escolas particulares de baixo custo do que o sistema oferecido pelo governo. Uma das soluções que a gente propõe como liberais é que o governo dê voucher para a população, ou a gente chama de saving accounts, que é poupança educacional. O que é o voucher? Vocês aqui pagam uma mensalidade da faculdade. Talvez vocês achariam melhor se vocês não tivessem que pagar, óbvio, né? Imagina que vocês tivessem um voucher do governo, um dinheiro que o governo desse para você escolher qual faculdade você quer escolher, ou qual escola de primeiro grau você quer escolher. Isso eu estou falando no sistema atual. No Estado liberal, que a gente, pelo menos o que eu acredito, é um Estado mínimo, onde o Estado ele intervém minimamente na vida das pessoas. E com isso você tem um desenvolvimento muito maior dos potenciais, de tudo que as pessoas vão fazer, e você tem inclusive um índice econômico que cuida disso, quer dizer assim, para mostrar onde os países são mais ou menos liberais, e onde é mais liberal, as pessoas têm mais dinheiro, elas têm mais condição, e elas não dependem tanto dessa segurança estatal, dessa educação estatal, enfim, de tudo isso. Boa noite. Como o microfone está comigo, eu vou fazer algumas reflexões no sentido de contribuir com a mesa e posteriormente fazer alguns questionamentos. Bom, é um tema bastante rico, interessante, reflexivo, polêmico, etc. Professor Juliano, só a título de informação, algumas obras do Marx que explicam a obra de arte, método da economia política, tem diversas reflexões sobre o que é a produção artística, o valor da obra de arte, etc.
Humanos, escritos econômicos e filosóficos, ele vai um capítulo inteiro a tratar dessa questão sobre música, produção artística, Certo. Diversos outros escritos também têm informações sobre isso. No século XX, um conjunto de autores, escolas e etc., desde os alemães, Adorno, Marcuse, Durkheim, Beja, Prokop, Habermas e etc. Na França, Bourdieu e diversos outros irão trabalhar essas questões retomando a origem e a formação do pensamento do Marx no que se refere à produção artística. Isso não só a título de informação. Então, inclusive, autores que tornaram clássicos no século XX no pensamento social, cultural, político nesse sentido. Então, um elemento que eu queria retomar em relação ao Estado seria uma questão interessante, seria entender a forma histórica do Estado e principalmente as distinções da origem da formação dos Estados europeus, americano, canadense, em relação às nações ou ditos Estados latino-americanos. São duas formas de Estado radicalmente distintas, na sua origem, na sua formação, forma de ocupação, organização política, social, burocrática, etc. E aí, para mim, está muito claro que os liberais não liberam, eles nunca liberam. Então, se percebe na concepção de alguns autores do século XX, vou citar dois, Antônio Gramsci, filósofo italiano, com pensamento político que tem por base, em alguns momentos, um pensamento crítico, e o próprio um autor português chamado João Bernardo, que desenvolve um conceito de Estado restrito e Estado amplo. O Estado político, estritamente, que se organiza para poder gerir o Estado em termos de organização social, política, cultural, jurídica, ideológica, etc. E na forma histórica do Estado, a partir do Estado liberal, como o próprio professor Edmilson havia colocado, uma questão fundamental é entender como que esse Estado liberal, ele vai, não sendo mais, ou o Estado neoliberal, desculpem, ele vai atuando no sentido da ação, da junção dessas ações entre o que é o Estado político e o Estado amplo, na associação com grandes conglomerados tecnológicos, industriais e etc. Então, esse Estado, na forma que ele se manifesta hoje no Brasil, está muito claro quais interesses esse Estado atende. Então, tem um tipo específico de Estado hoje. Obviamente que nessa origem que eu citei, historicamente dos Estados europeus, americanos, com os latino-americanos, são origens de formações distintas. Então, se percebe muito claramente que onde ocorre minimamente uma distribuição de renda, há uma tendência a isso, mas não há uma harmonia social por parte disso. A luta de classe deixa isso muito claro. Então, como que eu estabeleço um Estado mínimo no Brasil e na América Latina, sendo que grande parte da população nem sequer chegou a garantir direitos mínimos, sociais, direitos humanos, civis, políticos e etc. Então, é uma contradição extrema. Você tem uma classe política associada a conglomerados empresariais, industriais, tecnológicos, aí eu não seria só o capital nacional, o capital brasileiro, mas sim o capital transnacional que se articula, que se reproduz, associado diretamente ao Estado e uma burocracia e, infelizmente, um poder judiciário que vai legitimar essas ações sistematicamente com todas as letras. Então, para mim, é algo historicamente impossível no Brasil e na América Latina você falar desse Estado. Tá, eu vou te responder rapidamente por causa do tempo. Eu vou te dar 2 exemplos. 3 exemplos. Chile, Hong Kong e Singapura. Não, Singapura não, Nova Zelândia. Nova Zelândia era uma ilha-prisão. A Inglaterra, assim, mandava os piores bandidos mandavam para Nova Zelândia para morrer lá. A Nova Zelândia, durante muitos anos, ela viveu sem governo, sem Estado. E ela se desenvolveu como um Estado liberal, como um Estado mínimo. E hoje é um dos lugares mais ricos, do maior bem-estar social do mundo. Não tem direitos sociais garantidos por lei, mas as pessoas vivem muito melhor do que aqui, onde tem todos os direitos na lei.
Hong Kong é a mesma coisa. Hong Kong era uma ilha rochosa, que não valia nada, que não produzia nada, para onde os chineses foram fugindo do comunismo. Lá do Karl Marx, enfim, de todas essas coisas, esses autores aí que você citou. E aí eles fugindo desses autores, dessas ideologias, da morte inclusive, eles foram para Hong Kong, que foi gerida por um inglês lá durante um tempo, que também determinou que seria um estado mínimo, com impostos muito pequenos, e hoje não por acaso Hong Kong é o lugar mais rico do mundo. Chile, que está aqui, ó, eu acho errado você usar o termo neoliberal, porque não existe nenhuma teoria sobre neoliberalismo nesse sentido que você está dizendo. É liberalismo. E o Chile, ele aplicou muitos princípios do liberalismo na época, mesmo do Pinochet, do ditador. Ele trouxe lá um pessoal da escola de Chicago, e a economia chilena, que é aqui do lado da nossa, é infinitamente superior à nossa. Eu acho que não adianta nada você ter direitos sociais garantidos em lei e você viver essa pobreza na prática que nós estamos vivendo aqui no Brasil. O que a gente precisa é de ambiente de livre mercado para as pessoas desenvolverem seus potenciais, produzirem riqueza, e o Estado sai da nossa frente, porque a gente quer trabalhar. Boa noite a todos. Brilhantes as explanações, com pontos de vista bastante distintos. A minha pergunta vai ser singela, mas antes eu gostaria de fazer duas pontuações interessantes. O senhor mencionou a respeito de porcentagem da população pobre. Eu gostaria de pontuar que pobreza é um conceito relativo. Uma pessoa que é pobre numa sociedade capitalista como a nossa, com muitos bens de consumo, pode não ser tão pobre se ela viver numa comunidade que vive basicamente de subsistência, etc. E tal. Então, pobreza tem um conceito relativo, e o doutor em sociologia pode dizer isso com mais propriedade até do que eu. Segundo questionamento, segunda pontuação é o seguinte: eu vi um professor falar que o capitalismo é lindo. De fato, na teoria, o capitalismo é lindo. Realmente é muito lindo, porque ele estimula a competição entre as pessoas. Quer dizer, se você trabalhar, você vai ter. Então, quanto mais você trabalhar, mais você vai ter. Óbvio, você vai ser recompensado pelo seu trabalho. Lindo, tranquilo, não tenho dúvida disso. Por outro lado, a ideia de socialismo também é muito linda. Na teoria é muito linda, porque ao invés de você batalhar, trabalhar para ter, você vai ter o que você precisa. Você vai ter o que você necessita para viver. O problema é que, na teoria, realmente é lindo. A beleza existe de pontos de vista e de ângulos diferentes, sem dúvida. Mas existe beleza nas duas teorias. O problema é o seguinte: na prática, nenhuma delas funcionou bem. Nós tivemos o liberalismo, que já provou que não deu certo, e por isso, o liberalismo da Revolução Industrial, nós tínhamos. Me desculpe se eu estou falando besteira, os doutores não sou eu, mas assim, pelo menos na minha visão, na Revolução Industrial nós tivemos problemas seríssimos com um capitalismo que não era regulado, e por isso surgiu as críticas de Marx. Me perdoe, mais uma vez, se eu estou falando besteira, mas pelo menos a ideia de liberalismo que a gente tem é aquela que começa lá com Adam Smith e tal, aquelas teorizações. Depois surge o estado do bem-estar social para amenizar esse capitalismo, esse liberalismo que existiu, e depois também o estado do bem-estar social ele vem declinando, e por isso surge, o senhor falou que não existe esse termo neoliberal, mas se comenta, se trabalha hoje o neoliberalismo, quer dizer, um novo estado liberal. O socialismo também já provou que não funciona na prática. Nós temos exemplo, a antiga União Soviética, exemplo claro disso. O socialismo não funciona porque o indivíduo realmente, quando ele tem tudo, ele deixa de trabalhar. Como regra, é isso. Hoje, aquele liberalismo que de repente o nome que você usa é outro, não é liberalismo da Revolução Industrial, talvez tenha uma outra concepção, mas só para você, para te ajudar a entender melhor, quando eu falo liberalismo não é só econômico não. Sim. Tá? Sim, são liberdades individuais, é o direito à vida, à propriedade. Eu estou dizendo o pacote. Tá. Eu não estou defendendo, eu não estou dizendo assim,
Eu acho que o capitalismo é um modo de produção, será um modo econômico ou político, que tem funcionado com as suas imperfeições e que deixou aqui a marca na humanidade. Tá? E eu não estou defendendo, dizendo